Na realidade, nesses dias, Deus está levantando atalaias. Deus está levantando uma igreja que vai ser atalaia. Deus, ele está deixando o povo dele a sair daquele sono espiritual de ser uma igreja gospel, de ser uma igreja clube social, de ser uma igreja de festinhas e ser uma igreja que vai ser atalaia nesses dias. O mundo não precisa de mais festas, clubes, templos suntuosos. O mundo precisa ver atalaias. O que vai fazer diferença nesses dias que nós estamos vivendo, que precedem a volta de Jesus Cristo, vai ser uma igreja de atalaias. Se nós não formos uma igreja de atalaias, nós vamos perder o que Deus está fazendo nesses dias. A noiva, ela é romântica, a igreja de Jesus, ela é uma noiva, ela é romântica com Jesus, ela adora Jesus, ela quer estar na presença do Senhor Jesus, mas ela precisa ser também atalaia. Isso é uma introdução. E o que seria atalaia? Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Frisa essa frase. Põe-te em pé e falarei contigo. Esse põe-te em pé não é algo físico. Talvez aqui certamente era algo físico, com certeza. Mas nesses dias, o que o Senhor está falando, colocar-se de pé, não é algo físico. É uma atitude de coração. Colocar-se de pé para ouvir o que o Senhor tem para falar nesses dias é uma atitude de atalaia. Colocar-se de pé é considerar o que o Senhor está falando nesses dias mais importante do que todas as outras vozes. Colocar-se de pé como atalaia é considerar o que o Senhor está falando nesses dias para a igreja com uma voz profética, chamando a igreja como a prioridade nas nossas vidas. Colocar-se de pé para ouvir a voz de Deus nesses dias é uma prioridade nos nossos corações, nos corações da igreja dos atalaias. Isso fala de estar prestando atenção de verdade. Não é ouvir Deus, chorar, achar bonito e no dia seguinte continuar vivendo a sua vida como se Deus não tivesse falado. Porque cada vez que ouvimos o que Deus está falando conosco, nos chamando como atalaias, e nós ouvimos, que bênção, Senhor, vivemos aquilo 2, 3 dias e depois começamos a viver a nossa vidinha como se o que Deus tivesse falado não fizesse a mínima diferença, vai endurecendo a nossa cerviz, o nosso coração. E então nós deixamos de ser atalaias do Senhor. Fala também de inclinar ouvido, com sensibilidade e obediência à voz do Espírito Santo de Deus. Não basta ouvir o que Deus está falando. Muitos estão ouvindo. Nós precisamos observar o que Deus está falando, inclinar os nossos ouvidos, discernir o que Deus está falando nesses dias. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, fala assim: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Você só vai conseguir ter esse posicionamento de firmeza, porque colocar-se de pé fala de firmeza de coração, firmeza de propósito em Deus,
Firmeza de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Firmeza de que tudo perde a importância quando se trata de fazer a vontade de Deus. E é nessa firmeza que você atalaia, mas só é possível quando o Espírito Santo de Deus, ele não só habita em você, mas ele inunda você. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E como se enche do Espírito Santo? Mergulhando na palavra de Deus. O Senhor não quer mais devocionais. Devocional, hoje eu vou abrir a Bíblia, vou ler um capítulo rapidinho para bater o meu ponto. Não basta isso. A igreja precisa mergulhar na palavra de Deus. A igreja precisa respirar, suar, desejar a palavra de Deus mais do que tudo nesta vida. Também Ezequiel 3, pula lá para o 3, versículo 10, olha o que fala. Ezequiel 3, 10, fala assim: ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Meter no coração é algo cirúrgico. A palavra de Deus precisa entrar como um procedimento cirúrgico no seu coração. Você não pode mais namorar com a palavra de Deus. Você não pode mais achar bonita a palavra de Deus. Não basta ter escrita em seus cadernos, na sua agenda. É preciso que ela entre de forma cirúrgica no teu coração. Mete no coração as palavras do Senhor. E ouve com os teus ouvidos. Não só com os teus ouvidos naturais, mas peça a Deus para que você possa ouvir com os ouvidos espirituais, discernindo o que Ele está falando nesses dias. Em Ezequiel 3, versículo 12. Ezequiel 3, versículo 12 fala assim: levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Até o 17. Então fui até o Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. 16. Fim dos 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Veja que você só tem como ser atalaia se você for cheio do Espírito Santo. E se você entender que aquilo que Deus falar ao teu coração, ainda que traga tristeza, por que fala? Mete no teu coração a palavra do Senhor. É um ato cirúrgico. Ato cirúrgico dói. Cortar dói, mas é um ato cirúrgico necessário. Então, ainda que o Senhor esteja falando conosco, nos traga tristeza por um momento, nos traga perplexidade. Veja que aqui, quando Ezequiel ouviu o Espírito Santo vir por detrás dele trazer uma palavra do Senhor, fala que ele ficou amargurado. E parecia que ele ia desfalecer, porque fala que a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então ele foi até o Abibe, no rio Quebar, e lá ele se assentou por 7 dias perplexo, só meditando no Senhor. Tamanha era o peso da palavra que o Senhor estava trazendo. Mas quando nós paramos para ouvir, ainda que isso traga tristeza, ainda que isso traga seriedade, ainda que isso traga peso, logo depois o Espírito Santo tirou ele de onde ele estava perplexo e falou: eu te colocarei por atalaia na casa de Israel. E você vai ouvir da minha boca e você vai avisar ao povo de Israel o que eu estou falando. A igreja tem um ministério de atalaia, não são só os líderes.
Por muitos anos se colocou tudo nas costas dos líderes. Não, isso é para os pastores. Não, isso é para os presbíteros. Não, isso é para o evangelista. Não, isso é para todos. Todos nós temos o chamado de sermos atalaias. E nós vamos ver mais adiante isso. Nós precisamos parar para ouvir Deus. Entender o que Deus está falando nesses dias para a igreja. E passar isso adiante com unção e autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas antes de Ezequiel ser colocado como atalaia, ele passou 7 dias perplexo, sentado junto ao rio Quebar. Que significa isso? Que Deus não quer ativismo. Antes de você colocar algo que Deus te falou em prática, você precisa passar tempos a sós com Deus. E ouvir o que Deus está falando. E deixar Deus trabalhar dentro de você. E deixar Deus te preparar para você poder então fazer a diferença como Ele quer que você faça. Mas também não adianta ficar no rio Quebar toda a sua vida esperando Jesus voltar. Tem o momento do rio Quebar e tem o momento de ser colocado como um atalaia na casa de Israel. E é por isso que precisamos estar cheios do Espírito Santo para entender quando é o tempo do rio Quebar, que Deus está falando só a sós conosco, e quando é o tempo de nós abrirmos os nossos lábios como atalaias.